Olá, sejam todos muito bem-vindos, professores e gestores do ensino médio na área de ciências da natureza e suas tecnologias. Estamos nesse momento, mais uma vez, nos encontrando. Daremos sequência ao curso de formação continuada para implantação do novo ensino médio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Nós estamos, então, com a segunda sessão formativa da área. Nós contaremos novamente com a presença da professora Angelisa Benetti Klebsch, consultora da área no currículo base do ensino médio do território catarinense, no componente curricular de física. Também apresentaremos uma fala da professora Cássia, consultora geral do currículo base, e também teremos a participação de professores da rede, a quem já antecipadamente agradecemos. Lembro a todos que o objetivo desta formação é apresentar aos professores e gestores o novo currículo base do ensino médio do território catarinense e apresentar, explanar possibilidades de implementação nas escolas, tendo em vista a Lei 13.415 de 2017, que preconiza que todas as escolas em 2022 ofertarão o novo ensino médio na primeira série. Muito bem, trago para vocês, neste momento inicial, uma frase que está no nosso currículo base, na página 174 do caderno 2, da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Um bom currículo é fundamental para garantir a qualidade de um sistema educacional. Ao lado de professores qualificados e de gestores líderes, um currículo bem definido é um dos fatores comuns a todos os sistemas que apresentam os melhores desempenhos em todas as avaliações internacionais de qualidade. Essa parte nós extraímos, este excerto, da proposta curricular de Santa Catarina de 2014. Então, após essa reflexão inicial, trago para vocês que neste momento formativo da área, nós já tivemos, anteriormente, as sessões no tocante à formação geral básica, trabalhamos com a introdução, com as competências, com as habilidades, com os conceitos da área. Abordamos também as orientações metodológicas, os temas contemporâneos, transversais, o processo de avaliação referente ao ensino-aprendizagem. Também trouxemos para vocês o quadro organizador curricular, com as suas competências, habilidades. Esse trabalho é muito importante quando articula com o planejamento integrado e desenvolvendo um trabalho por área de conhecimento. Importante destacar também que o foco desta sessão formativa serão as trilhas de aprofundamento, envolvendo a área de Ciência da Natureza e suas tecnologias e as trilhas integradas com a participação desta área. E está dividido em 4 momentos ou em 4 blocos. Então, neste primeiro bloco, nós teremos uma apresentação geral e fazendo essa articulação da formação geral básica com a parte flexível, em especial as trilhas de aprofundamento. Então, vamos acompanhar neste momento a apresentação da professora Gabriela Ornick Alves. Nós acompanharemos um relato de um trabalho da professora, a temática Florescendo Saúde. Neste relato, ela aborda o planejamento, uma atividade envolvendo os 3 componentes curriculares da área.
no aspecto, né, no segmento da formação geral básica, ela integra, vale ressaltar, né, esta integração das etapas do ensino fundamental e ensino médio, porque nós teremos nessa atividade professores do 9º ano, da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio. No contexto de qual unidade escolar? Da Escola de Educação Básica Gregório Manuel de Bem, da regional, né, da CRE de Laguna. Então, vale destacar que a professora Gabriela, ela é bacharel em Química, mestre em Ciências, e desenvolveu trabalhos referente à busca de compostos bioativos e aplicação em atividades biológicas. No seu doutoramento, ela realizou estudos sobre o metabolismo de grãos e suas aplicações. Então, vamos acompanhar a apresentação da professora Gabriela. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, sou professora orientadora de Laboratório de Química da Escola Gregório Manuel de Bem, localizada na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Hoje eu vim apresentar para vocês uma oficina que nós desenvolvemos com os alunos e que hoje nós vamos trazer para vocês. Tá? Essa oficina ela foi desenvolvida com alunos de mais de uma turma, que eu vou apresentar depois nos meus slides, os que compõem o trabalho. E nós buscamos integrar, além das turmas, conhecimentos que eles adquirem em ciências da natureza para a produção de algo que fizesse sentido para eles, para aplicação e que eles pudessem levar esse conhecimento para casa e, assim, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho os meus slides para demonstrar para vocês como que a gente estruturou o trabalho em conjunto com eles. Tá? Então, nossa oficina ficou intitulada Florescendo Saúde, que nós vamos trabalhar, como o próprio nome diz, com flora, com florescendo, com flores, com todo esse sistema, e nós vamos empregar em algo que seja benéfico à saúde. Tá? Então, esses foram os alunos integrantes, e essa oficina é orientada por mim, em conjunto com o professor Pedro e a professora Fernanda, que também, né, nos acompanharam nos nossos encontros ao longo desse período. Então, as plantas medicinais, elas estão presentes, né, no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina. Desde um chazinho que a gente prepare para tomar, do que algum condimento que a gente utilize lá para preparar um alimento, um orégano, um açafrão, enfim, tudo isso faz parte de um contexto medicinal, mesmo que a aplicação seja outra, tá? As plantas medicinais, né, conforme a história da humanidade, elas já vêm sendo empregadas. No entanto, com o surgimento dos medicamentos sintéticos, né, ocorreu o seu desuso, ou a sua menor utilização, né, mas elas foram muito utilizadas ao longo da história, tanto na profilaxia, ou seja, na prevenção, quanto no tratamento de diversas doenças, né, e muitas vezes utilizadas, como eu falei, como temperos, sem mesmo saber da propriedade terapêutica que ela apresenta, mas sim como algo para proporcionar um melhor sabor, para aromatizar um alimento, tá? Então, eu trouxe aqui alguns que são nossos conhecidos, como o capim-limão, a camomila, o alho, a babosa. Provavelmente nós tenhamos alguma dessas plantas em casa, né? Ou os nossos avós, enfim. Nós desenvolvemos a oficina, né? A preparação dessa oficina em etapas. Então, os alunos, eles precisaram, então, primeiro, pesquisar nas plantas da comunidade ou da família, né, as plantas medicinais que fossem utilizadas, que fossem de conhecimento, né, passado muitas vezes de geração a geração, pesquisar como essas plantas são utilizadas, a aplicação dessas plantas medicinais. Nós, então, selecionamos materiais para produzir, então, o que nós iríamos fazer dentro da oficina, ou seja, um material base, linhaça, arroz, uma planta medicinal e um tecido para confecção, visando, então, um reaproveitamento de tecidos, ou seja, de materiais que os alunos já tivessem em casa. E, então, nós iríamos elaborar uma bolsa térmica de ervas, empregando todos esses conhecimentos abordados e indo ao encontro até da própria proposta do novo ensino médio, que a nossa escola já faz parte, né?
As bolsas térmicas, então, talvez elas não sejam tão conhecidas, né? Mas elas são podem ser adquiridas, né? Elas já são produzidas e vendidas comercialmente. Então, para dores na região lombar, né, na cervical, que é aqui em cima, para aliviar cólicas de bebês, de mulheres, né, como travesseiros também. Então, dentro dessa oficina, por que a gente resolveu desenvolver essa oficina, né? Porque nós integraríamos conhecimentos de física, biologia e química. E por que nós vamos produzir essas bolsas? Porque elas são fáceis de serem feitas em casas, aliviam um grande número de tipos de dores, porque, como eu falei, são bolsas térmicas, então elas são eficazes no alívio de dores, principalmente dores lombares, enxaqueca, dor muscular, cólicas menstruais. Nós podemos empregar métodos diferentes, né, com materiais diferentes para a confecção das bolsas, e nós vamos conseguir, então, visualizar, aplicar materiais utilizados e composição para confeccioná-las, interagindo, então, essas áreas, como eu mencionei. A escolha de materiais e associação do conhecimento às ciências da natureza, né, a gente pode visualizar que em física nós temos a associação do uso de grãos e as trocas de calores, porque a partir do momento que eu aqueci um material e coloquei em uma região do corpo, a eficiência, né, do que eu estou empregando ali vai fazer com que aquele material que eu coloquei sobre os ombros, ou seja, na região desejada, vai fazer com que haja uma redução da dor, né, pelo relaxamento muscular. Em biologia, então, pela pesquisa das plantas, nós podemos associar, né, toda essa questão de biologia, no que permeia essa parte de estudo de flora, né, de gêneros e espécies. E na química, então, nós conseguimos visualizar, contextualizar essas moléculas que produzem sensação de bem-estar e que vão estar auxiliando na redução do processo de dor. Então, os alunos, eles tiveram que, dentro daquela gama de plantas que eles escolheram, aplicar algumas que têm efeitos calmantes, né, dentro lá do que eles tinham pesquisado. Então, uma lavanda, uma melissa, uma camomila, né, ou um alecrim, enfim. E eles também, né, foram orientados de como deveriam secar essas plantas para aplicação, tá? Então, posteriormente, nós vamos apresentar, né, como que essa bolsa ela foi produzida e como que ela pode ser utilizada. O intuito dessa oficina foi fazer com que os alunos eles conseguissem levar todo esse conhecimento, todo esse conceito, né, que foi englobado nessa oficina para suas casas, para que vocês consigam fazer, para que consigam fazer para dar de presente para alguém, que esse conhecimento ele faça sentido para nós como aplicação de algo que eles aprendem na escola e algo que pode ser útil no dia a dia deles, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e fiquem em casa. Muito obrigada. Então, nós podemos perceber pela fala da professora Gabriela, realmente um relato muito inspirador e trouxe um aspecto importante do ciclo investigativo, né? Porque nós percebemos que ela integrou os objetos de conhecimento dos 3 componentes curriculares, e quando ela fala fica em casa, vale ressaltar que essa atividade foi desenvolvida no ano de 2020. A escola que a professora atua, Gregório Manuel de Bem, é uma escola piloto, então ela iniciou o processo de implementação do novo ensino médio em 2020, e já, né, nesse contexto, desenvolveu atividades de aprendizagem com foco na integração curricular. E, possivelmente, nós percebemos também pelo seu relato, a integração do conhecimento, né, dos conhecimentos do senso comum com o conhecimento científico, através de uma prática, podemos dizer assim, milenar, né, que é o cultivo de ervas, de plantas medicinais. Na sequência, vamos mostrar para vocês mais uma apresentação, agora, nesse momento, da professora Cássia, consultora geral do currículo base do ensino médio no território
catarinense, a professora Cássia Ferri, que vai nos mostrar a articulação da formação geral básica com os itinerários formativos, em especial aqui que nós trazemos para vocês, as trilhas de aprofundamento. A professora Cássia cita, na parte flexível, as trilhas de aprofundamento, o projeto de vida e o componente curricular eletivo ou eletivas. Vale ressaltar que, além desses 3 componentes, nós também temos a segunda língua estrangeira. Então, vamos acompanhar a fala da professora Cássia. Básica, porque os alunos ficarão durante os 3 anos do ensino médio tendo componentes, elementos, trabalhando com atividades relacionadas à formação geral básica, terão atividades relacionadas às trilhas de aprofundamento, terão atividades relacionadas às disciplinas chamadas de eletivas, né, aquelas escolhas que as escolas farão em torno das disciplinas eletivas, e também as questões relacionadas ao projeto de vida. E isso tudo na mesma semana, né? Então, nós não podemos esquecer que os alunos, eles são únicos nesse sentido, e o corpo docente das escolas também. Então, a gente não pode trabalhar como se fossem 4 coisas diferentes, cada uma andando para um lado, cada uma fazendo suas coisas, ou apontando para caminhos diferentes. Nós temos que buscar o máximo de articulação e nós mesmos compreendermos que tudo isso faz parte de um mesmo processo de formação. Didaticamente, nós estamos separando, trabalhando aqui para aprofundar uma questão ou outra, porque existem alguns elementos que diferem, mas não podemos, de forma nenhuma, deixar que esses elementos se separem. Seria perpetuar práticas, né, do ensino médio se a gente permitisse que a formação geral básica fosse por um caminho, que não fosse a mesma que as disciplinas eletivas, que não fosse o mesmo que o projeto de vida, que não fosse o mesmo que as trilhas de aprofundamento, que cada coisa fosse uma ilha, né? Então a gente não pode de forma nenhuma esquecer que nós precisamos trabalhar com todas estas ideias. E a gente Boa tarde, os meus cumprimentos ao Igor, que está aqui, né, fazendo a parte da interpretação, o Lauro, que está nos bastidores. Boa tarde, professores, né? Estamos aqui, então, para a segunda parte do curso da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou Angelisa, como eu já me apresentei na outra vez, né? Eu atuei, e a Cirlei também comentou, como consultora da área de Física na elaboração do currículo do ensino médio. Então, o foco desse nosso momento de hoje é justamente as trilhas de aprofundamento. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai trabalhar sobre os eixos estruturantes dos itinerários formativos, que todos os itinerários formativos, eles contêm eixos estruturantes. Depois, nós vamos fazer um segundo bloco, que vocês podem, inclusive, assistir de forma independente. Nesse segundo bloco, a gente vai apresentar as trilhas de aprofundamento, de modo bem geral, elaboradas para a área, bem como como que elas se estruturam no documento, para facilitar para você, professor, a leitura e a busca e até a escolha dessas trilhas, né, no caso de oferta. Depois, num terceiro bloco, a gente vai falar mais sobre cada uma das trilhas, e vamos trazer 2 professores da rede pública estadual que também participaram da elaboração do currículo, a professora Peterson, a professora Lucimara, vem a própria Marilete, que também participou como redatora na elaboração do currículo, e no quarto momento a gente vai fazer o fechamento, então, trabalhando com vocês um pouco sobre as trilhas integradas. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos, então, no bloco 3, no caderno 3 do currículo base do território catarinense, certo? Na página 87, começa a parte das trilhas de aprofundamento da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, né, para a gente trabalhar, então, esse primeiro bloco
que visa, né, lembrar um pouco dessa formação geral básica. Vou colocar aqui para visualizar módulo de tela cheia, ok? Para pensar nessa estrutura do ensino médio que vem com, né, uma parte de formação geral básica que ela é concomitante aos itinerários formativos. Então, vejam, nós vimos, né, retomando um pouquinho a parte inicial da formação, trouxemos o depoimento da professora Gabriela, falando de como foi feito o planejamento integrado de uma oficina que envolveu os 3 componentes curriculares, já traz uma ideia, uma possibilidade para se trabalhar na formação geral básica. Então, a ideia inicial desse primeiro bloco é retomar um pouquinho dessa formação geral básica também, né? E que segue concomitante aos itinerários formativos. Então, a gente viu na outra parte da formação que nós definimos grandes temas ou conceitos estruturantes para a área, né, ilustrados nesse espiral. Então, nós temos a natureza da ciência, matéria, energia, biodiversidade e universo, numa espiral que vai ficando cada vez mais largo, né, no sentido de que os estudantes eles vão se apropriando desses ao longo do ensino médio, né, e por meio dos estudos da formação geral básica, eles vão se apropriando de todo o corpo de conhecimentos da ciência e eles vão utilizando esses conceitos estruturantes em vários momentos, né? Então, essa ideia desses conceitos reestruturantes do currículo em espiral é que eles vão sendo utilizados. Então, por exemplo, o conceito de energia, né? Ele é utilizado em todos os componentes curriculares e pensando, por exemplo, da física, que já falei da outra vez, é minha área de formação, então, desculpem se eu trouxer mais exemplos da física. Então, você trabalha energia cinética, energia potencial, energia mecânica, conservação de energia, depois energia elétrica, energia sonora, energia luminosa. Então, o conceito de energia, ele vai sendo revisto, reutilizado em momentos diferentes, em áreas diferentes da física, em diferentes contextos, né? E interessante que, lembrando com vocês, os alunos vão ter, né, os estudantes, eles vão ter aquelas aulas da formação geral básica, né, que embora o planejamento seja integrado ao espaço para as aulas de biologia, de física e de química, do primeiro ao terceiro ano. Então, no primeiro ano, nós vamos ter as 2 aulas, no segundo e no terceiro, uma aula de cada componente, e depois, paralelamente a essa formação geral básica, os alunos vão cursando os itinerários formativos. Então, o objetivo aqui é discutir um pouco isso e pensar em que contexto eu estou trabalhando agora o conceito energia. É na formação geral básica? É no itinerário formativo? Que pré-requisitos, né, são necessários à aprendizagem dos novos conceitos? Os estudantes já têm. Então, vocês sempre vão ter que pensar sobre o momento que isso está sendo trabalhado, né, o momento do ensino médio, e lembrando também, né, o que deve se garantir na formação geral básica e o que se vai aprofundar no itinerário formativo. Então, esse termo consolidar é interessante, porque conforme o estudante vai utilizando novamente os conceitos, esses conceitos vão ficando mais estabelecidos na estrutura cognitiva e vão se consolidando, né? E se espera, então, que ao cursar ensino médio, os estudantes eles tenham uma compreensão diferente, se vejam, né, como parte do universo e tenham uma compreensão diferente do universo, consigam explicar, né, com o olhar das ciências da natureza, esse universo, se sentir ao mesmo tempo parte dele, ok? Então, basicamente isso que eu queria retomar, para que vocês sempre lembrem, então, o momento, né, que estão sendo revistos os conceitos. Aqui eu trago para vocês a resolução 3, né, esse desenho que está aqui, ele vem da resolução 3 de 2018, e que traz aquele parágrafo que nós comentamos, lá na parte da formação geral básica, dos itinerários formativos.
os itinerários formativos aprofundam conhecimentos de. Aí tem um parágrafo para cada área, né? Então, esses termos que estão aqui, eu tirei justamente dessa diretriz. Então, por exemplo, vou aprofundar a química dos produtos naturais, ótica, imunologia, acústica, ecologia, metrologia, mecânica, meteorologia, microbiologia, física geral, astronomia, climatologia e tantos outros, né? Entre outros, inclusive, diz na diretriz. Então, para lembrar disso, dessa concomitância, né, da possibilidade que tem de trabalhar, inclusive, nos itinerários formativos, com assuntos novos, né, que não se trabalhava no ensino médio que a gente tinha anterior. E também lembrando que, embora haja esse planejamento integrado nos itinerários formativos, né, para as trilhas de aprofundamento e para as eletivas, há também a especificidade dos componentes curriculares, que vai ter lá o professor de física, de química e biologia atuando nesses itinerários, certo? Então, aqui eu trago só para lembrar um pouquinho, que isso também a gente já comentou, basicamente a física estuda elementos que constituem a matéria, energia, movimentos, interações fundamentais da natureza, o que é próprio da química, né, que é objeto da química, combinações entre os átomos e moléculas e diversidade de organizações. E o que é próprio de biologia? Digamos que a biologia vai trabalhar a complexidade, né, dessa organização toda da natureza para formar algo muito complexo e bonito que é a vida, né? E aí tem um trecho lá na formação geral básica onde a gente coloca, se você pergunta, né, para uma pessoa o que é uma árvore, cada um vai ter uma resposta. O físico diria um amontoado de quarks e leptons, né? O biólogo talvez diria uma árvore é constituída realiza fotossíntese, tem caule, folhas, flor, enfim, a complexidade da árvore você entende estudando, né? Vendo esses diferentes olhares. Mas cada um desses olhares e formas de explicar a árvore é importante, né? E tem um corpo próprio de conhecimentos. E aí, vamos para o texto, tá? E se vocês têm ele, podem acompanhar. Então, eu trago alguns trechos aqui dessa parte inicial. A gente começa fazendo uma introdução, né? E nessa introdução a gente coloca como um objetivo da área de ciências da natureza, ao propor essas trilhas de aprofundamento, é justamente expandir os aprendizados promovidos pela formação geral em articulação com temáticas contemporâneas, sintonizadas com o contexto e os interesses dos estudantes. E, ao mesmo tempo, fomentar interesse pelas vocações científicas tecnológicas. Então, é tão importante, né, isso de a gente fazer com que os estudantes gostem da área e que eles se interessem, né, por seguir carreira, né, nessa área de ciência e tecnologia, que eu acho que é tão carente no país e tão necessário. E, ao mesmo tempo, quando a gente traz aqui, expandir o que foi aprendido na formação geral em articulação com temáticas contemporâneas. Então, vocês vão ver que as trilhas, todas elas são organizadas em torno de uma temática. Então, você não tem uma lista de objetos do conhecimento a serem trabalhados na trilha. Até tem lá especificado, mas existe uma integração na área pela própria temática, né? E com isso a gente espera que os estudantes se interessem em estudar ciências e gostem de estudar ciências e consigam falar sobre ciência usando a linguagem própria da ciência, né? Que eu acho que é o propósito do ensino médio, que os estudantes consigam se apropriar da linguagem toda da ciência. E aí eu trago outros dois trechos que eu acho interessantes, que estão na página 90, que é o aprofundamento da área, é indispensável para o enfrentamento de questões emergentes da sociedade contemporânea, que exige a compreensão de diferentes conceitos e ciências da natureza, tecnologias, ambiente e sustentabilidade, necessários para desvelar as realidades e constituir processos críticos e reflexivos. Então, é muito importante, coloca-se aqui
a importância de aprofundar conhecimentos na área para conseguir enfrentar e tomar decisões, né, no âmbito individual, coletivo, né, e conseguir falar sobre os determinados assuntos. E outro trecho que eu extraí, compreender conceitos de biologia, física e química que regem o funcionamento da natureza, pode auxiliar os estudantes, aqui a gente coloca jovens, adultos e idosos, né, pensando em todos os estudantes que cursam o ensino médio, ajudar esses estudantes a tomar decisões, por exemplo, sobre sua própria alimentação ou sobre a utilização e consumo de produtos ecológicos, né? Ou seja, que esses conceitos, eles possam ter, né? Eu acho que a habilidade traz um pouco isso, que eles consigam mobilizar esses conceitos e aplicar em situações diversas, muitas vezes envolvendo o seu próprio dia a dia, por exemplo, compra de produto tecnológico, escolha de produto tecnológico, decisões sobre alimentação, sobre um exame médico, sobre um tratamento. Então, essa área, ela busca isso, né? E se os estudantes não conseguem aplicar o que eles aprendem em contextos diferentes do contexto escolar, então alguma coisa a gente precisa rever, né? Aí agora eu trago a vocês os eixos estruturantes. Então, de novo, nós vamos focar essa formação nas trilhas de aprofundamento. Então, nos itinerários formativos, a gente tem, em Santa Catarina, as trilhas, e todos os componentes dos itinerários formativos, eles são elaborados de acordo com esses eixos estruturantes. Então, isso vai se repetir, por exemplo, nas trilhas de aprofundamento de outras áreas, ou integradas, nas disciplinas eletivas, provavelmente. Então, a partir do documento, né, que veio orientador do MEC, a gente tem a definição desses 4 eixos estruturantes, né? E esse documento orientador, claro, é uma, digamos, uma consequência, uma decorrência da própria diretriz, né, do novo ensino médio. Então, nós temos 4, e esse desenho a gente construiu lá, especialmente, né, para o documento, está na página 89. Então, é investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. E aqui embaixo colocamos a perspectiva histórico-cultural, né, que é da nossa proposta curricular de Santa Catarina. Então, esse eixo estruturante, investigação científica, ele se relaciona, né, a gente vai ver que tem habilidades associadas a esses eixos, que precisam ser desenvolvidas, se relaciona a práticas e produções científicas, né. Então, o foco aqui é que os estudantes participem da realização de uma pesquisa científica, né, por meio, né, por exemplo, de uma trilha de aprofundamento que eles escolham fazer. O eixo processos criativos tem foco, acho que o próprio nome diz aqui, né, em elaboração de projetos criativos. Então, eu lembro da fala da Gabriela, que vocês acabaram de ver, onde foram construídas bolsas térmicas. E isso envolve a criatividade, o modelo, o tecido, né, todo o design. Então, está relacionado com o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esse eixo aqui, embora lá estávamos falando na formação geral básica. Então, a ideia também aqui nos processos criativos é a elaboração de um produto, de algo que pode ser usado, e eu lembro agora dessa fala da Gabriela, que tem bastante relação com isso. O eixo mediação e intervenção sociocultural tem a ver com o próprio engajamento dos estudantes em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, né, a partir da realidade do município onde eles moram, do bairro da escola, ou olhando, às vezes, por uma questão mais global, em nível de Estado, em nível, né, mundial. Então, no sentido de eles serem agentes de mudança, né, no sentido de opinar e de produzir, promover, né, fomentar mudanças nessa parte de intervenção sociocultural.
E o empreendedorismo é tipo colocar a mão na massa, criar empreendimentos voltados à geração de renda via produtos ou serviços, é algo que eu registrei aqui. E, de novo, né, voltando ao projeto da Gabriela, porque se a gente for olhar, não precisa se prender muito a esses eixos, porque naturalmente, dependendo da atividade que se propõe, todos eles estão envolvidos, né? A pesquisa dos chás que foi feita ali, quais eram os chás, né? Camomila, capim, cidreira, alecrim, né? Alfazema. O processo criativo envolveu, por exemplo, a elaboração daquelas bolsas. Eu não participei, estou falando do que eu ouvi, que a Gabriela falou, e o empreendedorismo também, por que não produzir e empreender e produzir para comercializar, digamos assim, essas bolsas. E, claro, esse eixo estruturante também tem relação com o próprio empreendimento pessoal, que diz aqui, com o projeto de vida que os estudantes vão ter também com uma disciplina que vai acontecendo concomitante no ensino médio, que é desses itinerários. Bom, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse quadro, tá? Porque assim, hoje até ontem conversava com a Cirlei, enquanto a gente preparava o material, o próprio documento e a organização dele é um resultado, né? Porque a gente vai pensando qual é a melhor maneira, né? O grupo todo lá, os professores, consultores, né? E redatores pensando qual é a melhor maneira de apresentar, né? Essas coisas. Então, vejam, como é que a gente pensou? Nós apresentamos aqui um quadro na página 91, 92 e 93, que tem essa estrutura mostrada aqui, tá? Tem o eixo estruturante, lembram, a gente tem 4 eixos estruturantes. Aí nós temos habilidades associadas às competências gerais da BNCC e ainda habilidades específicas dos itinerários formativos associados a esses eixos e da área, tá? Então, aqui nós temos, de novo, tem aqui o eixo estruturante nesse quadro, habilidades do itinerário formativo, né, associado a esse eixo, vinculado a competências gerais da BNCC, e temos uma terceira coluna que traz as habilidades específicas dos itinerários, olhando para cada eixo e para a área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, como que a gente pensou? Bom, ao elaborar as trilhas, nós vamos ter que colocar essas habilidades específicas, pelo menos. E o que ia acontecer? Cada trilha ia ter esse texto enorme das habilidades que aparece aqui no primeiro que eu coloquei em preto, né? Então, o que a gente pensou? Vamos definir palavras-chave para cada uma dessas habilidades específicas dos itinerários formativos associados aos eixos, para a área de ciências, e vamos usar doravante, né, em cada uma das trilhas, apenas as palavras-chave, né? Então, quando vocês forem olhar e estudar e procurar entender uma das trilhas, vocês podem voltar para esse quadro aqui, que é o quadro 25, na página 91, aí vocês vão ver essa palavra-chave, vão conseguir ler a habilidade toda relacionada a essa palavra-chave. Então, foi uma forma de organização para facilitar a leitura e o manuseio do próprio documento, certo? Então, comentando um pouco aqui, voltando ao eixo investigação científica, que se liga ao pensar e fazer científico, essa primeira eu vou ler toda para vocês entenderem a lógica. Olha só, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, utilizando inclusive o apoio de tecnologias digitais. Então, essa é a habilidade associada à competência geral. Aqui, quando a gente vê a da área de ciências, muda um pouquinho a forma de escrever, só que daí aparece aqui no meio fenômenos da natureza e outros processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis, etc., né? Então, a específica da área, ela modifica um pouco essa da competência, a habilidade geral, né?
e ela vai, então, para a área, mas não coloca aqui objeto do conhecimento. Quando eu falo fenômenos da natureza e o processo tecnológico, são inúmeros os fenômenos que se pode definir, né, vinculados a relacionados ao eixo investigação científica. Então, esse primeiro, vejam só, que é da investigação científica, pensar e fazer científico, eu vou olhar esses aqui da última coluna. Então, a primeira habilidade se relaciona a investigar e analisar problemas, a segunda, levantar e testar hipóteses, e a outra, coletar e tratar dados, né? Então, é todo o processo de investigação científica, claro, aqui não aparece a comunicação dos resultados, mas isso vem nos outros eixos, certo? Pois bem, no segundo, seguindo essa mesma lógica, o segundo eixo estruturante são os processos criativos, que é o pensar e fazer criativo. Então, vejam, novamente nós temos 3 habilidades de itinerário associadas às competências gerais, e aí eu só mencionei aqui as palavras-chave. Então, a primeira habilidade, palavra-chave que a gente usou, refletir criativa e criticamente, no sentido de reconhecer produtos e processos criativos, né? Por meio de vivências e reflexão da dinâmica dos fenômenos naturais e os processos tecnológicos, né? Então, na escrita aqui da habilidade aparece fenômenos na natureza, que remete às ciências da natureza. A outra habilidade a ser desenvolvida seria selecionar e mobilizar conhecimentos científicos, né, das ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente, da sociedade, né? Então, você olha para um contexto e pensa que conhecimentos da área de ciências são importantes, né? Para entender esse contexto, que conhecimentos eu vou ter que mobilizar, que o estudante consiga, de fato, utilizar, né, esses conhecimentos das ciências da natureza em situações diversas. E a última habilidade, propor e testar soluções inovadoras relacionadas a problemas reais, por exemplo, né, relacionados a fenômenos também, e até sobre o uso de tecnologias. Então, esse quadro, ele não vai aparecer em todas, vou para a segunda parte, não vai aparecer em todas as trilhas de aprofundamento, vocês podem voltar a ele, vocês não vão encontrar lá nas trilhas as habilidades associadas às competências gerais, apenas essas palavras-chave que remetem a esse quadro aqui. Ok? O eixo estruturante, mediação e intervenção sociocultural, relaciona-se com a convivência e atuação sociocultural. Então, aqui, a primeira habilidade, identificar e explicar fenômenos em que entram as questões sociocientíficas, né? E questões ambientais, socioculturais também, que demandam, então, mobilização e utilização de conhecimentos da área de ciências da natureza. Também, a outra habilidade, selecionar e mobilizar conhecimentos científicos, também no sentido de utilizar esses conhecimentos da ciência da natureza para propor ações. Lembram, intervenção sociocultural e mediação vai envolver esse engajamento em questões sociocientíficas, digamos assim, né? E propor e testar intervenções socioculturais e ambientais, né? Para resolver problemas de natureza sociocultural, de natureza ambiental. E aqui, é claro, né? A gente está num estado bastante diverso, com culturas diferentes, com regiões muito diferentes uma da outra, e isso, claro, vai se relacionar à realidade, ao contexto, né, que esses estudantes vivem, né. Então, essa mediação, ela pode acontecer, de fato, relacionada ao contexto local. E o último eixo estruturante, que é o empreendedorismo, relaciona-se, então, com autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida.
Então, aqui a gente tem como habilidades específicas da área, avaliar possíveis soluções, né, utilizando conhecimentos e ciências da natureza para questões e projetos pessoais, né, ou produtivos, e também considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos do uso dessas tecnologias. Então, a gente vê aqui na habilidade geral, reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança, né, para superar desafios e alcançar objetivos pessoais. Então, se linka muito com o projeto de vida também, né? A outra habilidade, desenvolver projetos, que seria selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos de ciências da natureza para o desenvolvimento de um projeto pessoal, está relacionado ao projeto de vida, e até empreendedorismo produtivo. E a outra habilidade que a gente tem, criar propostas articuladas ao projeto de vida. Então, os estudantes vão ter a disciplina projeto de vida, que também vai estar acontecendo, né? Paralelamente à formação geral básica. Então, lembrem, junto com, e isso também vale para os outros componentes dos itinerários formativos, porque quando a gente fala aqui itinerário formativo, isso se aplica a todos os componentes do itinerário formativo, que é o projeto de vida, segunda língua estrangeira, as trilhas de aprofundamento e também as disciplinas eletivas. Não sei se esqueci de alguma coisa. Aí eu trago, para a gente finalizar essa primeira parte, também um trecho que vem da página 93, 94, porque a gente olha assim, bom, habilidades, né? Sempre as habilidades iniciam com um verbo. E daí a gente lista aqui alguns verbos relacionados às habilidades que se esperam para a área, como mobilizar, articular, integrar, calcular, investigar, comunicar, coletar, analisar, exercitar, ler, escrever, produzir. Então, são alguns exemplos de verbos relacionados a essas habilidades que se espera para a área, né? Então, quando esse ensino médio é apresentado dessa forma, né, com toda essa estrutura nova que a gente vai ver como vai acontecer na escola, dizendo novamente que vocês, professores e os estudantes, são os verdadeiros protagonistas do currículo em ação, que é aquele que acontece na escola, né, no chão da escola. Então, esse currículo apresentado aqui, o catarinense, ele busca superar o ensino que é centrado só no resultado científico, né, no ensino de ciências como resultado, né, um produto que, sem considerar a história da produção desse conhecimento, e também superar esse ensino voltado na memorização de uma lista de conteúdos vinculados às séries, né, como a gente tinha. Então, nós vamos ver agora nessa proposta como fica, né, que o ensino de ciências, da forma como estava organizado, pode, né, resultar em baixa participação dos estudantes, passividade, pouco interesse em aprender ciências e falta de preparação para eles sobreviverem na sociedade, porque se os estudantes não se apropriam dos conhecimentos que são da área e que fazem parte da cultura contemporânea, eles também não conseguem debater sobre questões científicas, não conseguem, muitas vezes, tomar decisões, né, no âmbito coletivo, no âmbito pessoal. Então, acho que é muito importante essa preocupação, acho que todos nós, professores da área de ciências, temos. Eu estou vendo o Igor aí interpretando muito bem, né, Igor? Toda essa preocupação com a educação científica, com o letramento, né, que nós já falamos na outra vez. O letramento científico é fundamental para os estudantes catarinenses, e vamos ver como que na escola vocês, professores, vão lidar com esse novo ensino médio, ok? É isso, então. Daqui um pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Até mais.
Olá, pessoal. Estamos aqui a postos para o bloco 2 dessa nossa segundo momento de formação referente às trilhas de aprofundamento da área. Então, nós falamos um pouquinho sobre a formação geral básica, sobre a concomitância, né, dessas trilhas de aprofundamento do ensino médio junto com a formação geral básica, e apresentamos também, no bloco anterior, os eixos estruturantes dos itinerários formativos, lembrando então que aquele quadro que traz as habilidades associadas às competências gerais da área e também as habilidades associadas aos eixos não vão se repetir em cada uma das trilhas de aprofundamento. O que a gente usa, então, são as palavras-chave, aí vocês vão recorrer, né, a esse quadro que eu apresentei no bloco anterior, certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar agora, então, a falar um pouquinho mais nas trilhas que nós propusemos para a área de ciências da natureza. Então, eu gosto muito de usar o PDF, porque aí não desconfigura, né, na apresentação. Então, o nosso foco agora são as trilhas de aprofundamento de ciências da natureza e suas tecnologias. Importante dizer que no processo de elaboração dessas trilhas, né, foi proposto um tema e cada uma das trilhas ela foi elaborada a partir desse tema que foi proposto. Então, houve uma divisão em grupos e na área de ciências da natureza, nós optamos por trabalhar com 4 trilhas de aprofundamento. Então, vamos lá. No segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio, os estudantes, eles farão as trilhas de aprofundamento, cada uma delas tem a duração de 1 semestre, então significa que se o estudante, ele quer fazer as trilhas de aprofundamento todas na área de ciências da natureza, ele pode, porque o estudante, né, pela estrutura que a gente tem para o ensino médio, ele vai cursar 4 trilhas de aprofundamento e cada uma delas vai ter a duração de 1 semestre, certo? Lembrando de novamente, as trilhas elas foram elaboradas, então, a partir de um tema pré-definido, né? Então, vocês poderiam pensar, bom, vamos fazer uma trilha de aprofundamento de física quântica, né? Ou de energia nuclear, ou ecologia. Não, é um tema que acaba integrando, né, todos os componentes da área, e com isso espera-se que os estudantes, eles tenham interesse em cursar essas trilhas, né? É isso que a gente espera. Então, olha só, as trilhas que a gente propôs são diálogo com nossas cidades, meio ambiente e sustentabilidade. Então, essa trilha, ela traz, então, aos estudantes um convite a pensar na própria cidade, quem você é como cidadão, o que se faz como cidadão e o que é possível fazer para deixar a cidade melhor, né? E, claro, todas elas são da área de ciências da natureza. Então, é o olhar, é o estudo, o aprofundamento das ciências da natureza para entender a dinâmica das cidades e pensar em como, né, é possível deixar essa cidade melhor. A trilha Eureka, Investigação no Mundo da Ciência, ela trata os muitos, né, na verdade não são todos, muitos saberes do mundo da ciência no convívio e na saúde. Então, um foco bastante grande aqui na parte da saúde também. A tecnologia das coisas, uma perspectiva sustentável na sociedade contemporânea, é uma trilha focada, né, que busca incentivar, está escrito lá pelo grupo que elaborou, as vocações científico-tecnológicas. Então, para que os estudantes, eles se interessem, né, por seguir carreira na área de ciência e tecnologia, eles têm que entender e compreender as relações que acontecem, né, pela cultura digital, que fala, o foco é a tecnologia, discutindo interfaces entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, inclusive, essa trilha propõe, tem foco na discussão das relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e meio ambiente. A trilha Eu, Nós e Nossas Escolhas, diálogos com a ciência para a transição das sociedades sustentáveis, ela é bem interessante, ela pensa no planeta, né, de modo geral, mas começando com o cuidado com a própria pessoa, com o outro, com o espaço, né, nessa visão sistêmica de sustentabilidade. Então, depois, no bloco 3, a gente vai ter uma fala, cada pessoa vai focar numa dessas trilhas de aprofundamento, para que vocês entendam, né, como que cada uma delas foi pensada e já pense como que ela poderia ser implementada na escola, né? Então, o currículo, ele traz orientações, caminhos, né, de ações que podem ser feitas nas escolas para essas trilhas. E o interessante das trilhas de aprofundamento é que elas têm, por semana, no mínimo 10 aulas. Quando é o ensino médio, aquele de carga horária menor, que são 1.000 horas anuais, vai dar 10 aulas por semana para a trilha de aprofundamento. Então, é bem bacana que vocês, professores da área de ciências, conheçam essas trilhas, né, e auxiliem a escola a tomar decisões com relação a que trilhas serão ofertadas. E aí a gente tem também, no último bloco, a gente vai trazer as trilhas integradas, certo? Porque algumas escolas podem optar por ofertar trilhas integradas nas áreas. Então, a gente reservou um bloco só para falar dessas trilhas ao final, certo? Bom, e que bom que ainda não é o ano que vem que essas trilhas serão ofertadas para as escolas que começam ano que vem com o novo ensino médio. Então, vai ter um pouco mais de tempo para conhecer, para amadurecer, e até para os estudantes, né, poderem fazer as escolhas. Eu, particularmente, uma opinião pessoal minha, né, a partir até de uma pergunta que veio num evento que eu participei, né, que veio a mim, se os professores poderiam elaborar trilhas de aprofundamento. É possível, vocês, professores, depois, né, de ter a experiência de trabalhar com as trilhas de aprofundamento na área, vocês podem propor novas a partir da realidade da escola e deverá, né, existir alguma estratégia de incorporar, então, novas trilhas a esse portfólio, que vejam que o próprio caderno, ele diz portfólio de trilhas de aprofundamento. Então, naturalmente, depois, né, dos primeiros momentos de implementação, outras trilhas poderão ser propostas, né? E aí eu coloco aqui essa palavra resultado, porque eu também conversava com a Cilei, até comentei antes com vocês, como foi a maneira de escrever essas trilhas é um resultado que a gente pensou muito para que ficasse prática, a leitura, né? Prática, a forma de vocês, o estudo, a escolha, até por parte dos alunos. Então, a gente tem foi definida essa estrutura aqui, e no bloco seguinte, quando nós vamos focar em cada uma delas, a gente não vai repetir isso tudo, são coisas que são comuns às trilhas, né? Então, cada uma traz no texto, né? Até posso dizer, eu acho que no outro bloco, a gente pode dizer exatamente a página que começa cada uma, mas cada uma delas vai trazer essa identificação e introdução. Na introdução vem a área a gente já sabe, o tema da trilha, a carga horária, as aulas semanais, o perfil docente e depois a justificativa e o objetivo geral. Interessante que essa carga horária, então, sempre vai ser a mesma, 160 horas ou 240, dependendo da matriz, como eu já comentei, né, que vocês que estão no chão da escola devem conhecer já melhor essa estrutura, e o número de aulas. Então, a escola que tem a menor carga horária para o ensino médio vai ter essas 10 aulas semanais para a trilha. Então, vocês vão ver que na descrição do perfil docente aparecem os 3 professores, ó. 3 professores licenciados, ao menos um para cada componente da área. Ciências biológicas, física e química, inclusive, aqui faltou fechar o parênteses, com a sugestão de número de aulas por componente. Então, vocês podem pensar, poxa, 3 professores licenciados, quem sabe a escola não vai ter.
mas a gente tem, por exemplo, os licenciandos, aqueles que cursam licenciatura e que são considerados para ministrar também a física, química e biologia na formação geral básica. Então, esses mesmos professores que já estão cursando, né, podem também atuar nessas trilhas, porque às vezes a escola em específico não vai ter o professor já licenciado em todos esses componentes, ciências biológicas, física e química. Então a escola vai olhar para isso, vai se acomodar, vai pensar, né, de acordo com as possibilidades que tem. Além disso, a gente traz uma parte que é o desenvolvimento da trilha. Então, as trilhas de aprofundamento, elas vêm em unidades curriculares. Duas unidades curriculares, 3, 4, dependendo da trilha, como vocês vão ver no outro bloco, onde a gente vai se encontrar. Então, aqui, para cada unidade curricular, é apresentado o objetivo, a carga horária da trilha e o quadro, da unidade curricular e o quadro organizador, né? Então, cada trilha, ela se organiza em unidades curriculares, cada unidade curricular vai trazer o objetivo, a carga horária e esse quadro organizador. E aqui retomo aquele anterior que a gente falou lá. Então, a palavra-chave da habilidade específica associada a cada eixo, então aqui vai aparecer investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e aquela outra, agora acabei esquecendo o nome do outro, mas daqui a pouco a gente lembra. Então, para cada um daqueles eixos estruturantes, que são 4, a gente traz aqui a palavra-chave da habilidade específica da área, tá? E traz também habilidades de aprofundamento da área que vem da BNCC, lá da Formação Geral Básica da BNCC, e lista objetos do conhecimento, né? Então, cada unidade curricular vai apresentar esse quadro, tá? E aí, por fim, né, eu participei desse processo, chegou o momento que a gente começou a se desprender um pouco, né, das próprias habilidades da BNCC e as próprias que vêm escritas, né, nos documentos, tentando escrever um pouco diferente e até sugerir algumas novas, né, que até estão marcadas lá. Então, isso porque as trilhas, elas foram elaboradas depois da formação geral básica, vieram as trilhas por área do conhecimento e, por fim, as trilhas integradas. Além disso, cada trilha vai trazer orientações metodológicas, que elas vêm, então, gerais, para aquela trilha de aprofundamento, aquelas 4 que a gente comentou, sugestões para avaliação e referências. Então, com relação às orientações metodológicas, vocês podem, inclusive, recorrer ao próprio documento da Formação Geral Básica, onde a gente tem lá escrito algumas orientações metodológicas, se fala, inclusive, nas metodologias ativas, e nem tudo cabe no currículo, né? Então, são algumas orientações, então, lembrando algumas, que aparecem também aqui nas trilhas, experimentação, vocês devem lembrar da nossa primeira parte da formação, quando a gente comentou sobre os graus de liberdade, que se dá aos estudantes no momento de uma aula experimental, né? Então, qualquer aula experimental, ela é válida, mas precisa ter sempre um objetivo. Muitas vezes se faz uma demonstração do experimento, outras vezes é um experimento de investigação, outras vezes é um laboratório bem aberto, e eu comentava da dificuldade que eu, professora Angelisa, tem em propor uma aula experimental com grau de liberdade 4, né, que os alunos propõem, inclusive, o problema, tá? E eu acabei esquecendo de falar, mas eu vou dar um exemplo se você vai trabalhar densidade, né, um conceito lá da física, é possível você fazer uma aula experimental apresentando um roteiro, onde você vai determinar a densidade de vários objetos e coloca todos os passos, utilize a balança, anote os valores na massa, né, e por aí vai. Verifique o volume e vai indo. Então, você faz uma forma de trabalhar experimento é dar o roteiro, né? Aí você já traz qual é a pergunta e deixa que os alunos tirem a conclusão.
Outra forma que eu já usei na licenciatura e achei bacana, e já é um laboratório mais aberto, eu levei blocos de granito e daí coloquei a pergunta, qual deles é o mais denso? Então, essa era a pergunta a ser respondida, daí os estudantes tiveram que pensar o planejamento, como que eles iam fazer, que dados iam coletar e tirar as conclusões. Então, já é um exemplo de uma atividade experimental mais aberta. Então, só para retomar um pouquinho, tá? Porque a experimentação, ela é uma metodologia da nossa área, tá? Mapas conceituais também, ensino por investigação, resolução de problemas, que também é bem próprio da nossa área, é uma metodologia que se usa, resolução de problema de lápis e papel, né? Isso é fundamental, é uma metodologia também usada e importante. Estudo de textos, juiz simulado, produção de textos, materiais de divulgação, podcasts, vídeos, objetos virtuais, aplicativos. Lembra que os eixos estruturantes, por exemplo, os processos criativos, que é um dos eixos, ele envolve a produção de materiais, o próprio eixo empreendedorismo também. Então, precisamos desafiar os estudantes a produzir coisas, e eles podem fazer muitas coisas interessantes, muito bacanas. Vocês vejam que nós temos um número de aulas bem grande para as trilhas de aprofundamento, né? Então, é possível muitas coisas, né, que coloquem os estudantes como centro do processo de aprendizagem, né? Abordagem dos 3 momentos pedagógicos, também a gente comentou, abordagem CTS, CTSA, eu vou comentar mais um pouquinho para frente, aprendizagem baseada em projetos, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento de pesquisas, visitas técnicas e outros, né? Então, as trilhas, elas trazem algumas orientações, e claro, vocês vão fazer o que é possível dentro do tempo que é dado, dentro das condições que a escola oferece, e assim vamos, né? Aí eu queria comentar um pouquinho sobre a abordagem CTS. Eu trago aqui um mapa conceitual, a gente vê o uso da sigla CTS e também CTSA, né? CTS de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTSA de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Então, tem vários autores que é possível utilizar e que trabalham com essa abordagem que vocês devem conhecer. Então, aqui, para não fazer confusão, eu trouxe um artigo que é de Strider et al. 2017, e que discute justamente sobre essa sigla CTS. O que estamos fazendo no âmbito da investigação em educação e ciências, né? É a pergunta que o artigo busca responder. E eu queria dizer para vocês que eu andei observando as linhas temáticas do ENPEC, vocês já devem ter ouvido, vários de vocês, professores, falar do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências. Nesse ENPEC, que é esse encontro que acontece a cada 2 anos, alfabetização científica e tecnológica, abordagem CTS e CTSA aparecem como uma linha temática. Então, sempre há muitas publicações, né, sobre esse enfoque ou abordagem CTS, CTSA, inclusive o letramento científico, que a gente cita lá na formação geral básica, também entra nessa linha temática. E o interessante dos eventos é que os trabalhos publicados, eles estão disponíveis, eles são curtos para fazer a leitura, eu vou sugerir alguns depois, né, em torno de 7, 8 páginas, e muitos deles trazem exemplos, né, de situações didáticas aplicadas, de aulas usando essa abordagem, e já com resultados de aplicação. Então, é bem bacana, e pelo fato dessa abordagem aparecer, né, CTS, CTSA, alfabetização científica, letramento, como linha temática, indica que é uma forte linha de pesquisa na nossa área de educação e ciências. E aí, esse artigo ele vai trazer, então, o surgimento do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade,
né, e discutem um pouco essas siglas, e aí, algo que vem, né, nesse artigo, é que a presença da abordagem CTS nos currículos, em geral, visa a alfabetização científica e técnica, né, e essa alfabetização, ela capacita os estudantes para cidadania consciente, participação em debates, decisões argumentadas, produção de conhecimentos, autonomia, problematização de questões sobre ciência e tecnologia. Então, esse mapa eu elaborei para entender esse artigo que eu trago aqui para vocês. E essa abordagem CTS, segundo os autores, ela mostra significância para o ensino de ciências. Que quando você relaciona os conhecimentos científicos com tecnologia e com a sociedade, você acaba mostrando para os alunos um significado para o ensino de ciências que é bastante importante, tá? Nesse artigo, os autores, eles analisam publicações sobre abordagem CTS no contexto ibero-americano, então eles olham, né, analisam publicações tanto no Brasil como na Espanha. E dizem o seguinte, né, que o foco maior no Brasil é o desenvolvimento tecnológico, e olhando para os dois países, Brasil e Espanha, as implicações sociais são são trabalhadas de forma pouco crítica e superficial, que embora se trate, né, dessas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, o foco maior ainda está no conhecimento científico. E aí eu só queria comentar essa parte aqui, que são os níveis de relação, que eu achei bastante interessante, que a abordagem CTS abarca níveis de relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Eles utilizam esses termos para fazer a análise dos artigos, né, que eles olham, né. E aí eu achei bastante interessante. A racionalidade científica tem a ver com, considera, né, dentro da abordagem, a natureza da ciência, que para nós é um conceito estruturante para a área, a gente definiu, incertezas e limitações da ciência, processos e produtos científicos e também conceitos científicos. Então, racionalidade científica está mais ligada mesmo à ciência, à natureza, ao trabalho com os conceitos científicos e entender as suas limitações e entender a ciência como um processo, né? Um processo, né? E todas as questões epistemológicas da provisoriedade do conhecimento também entram aqui. Nessa relação, onde aparece o desenvolvimento tecnológico, que também os autores chamam parâmetros CTS, essa relação, então, esse desenvolvimento tecnológico relaciona e questiona o funcionamento de tecnologias, a produção de tecnologias, o uso de tecnologias e a adequação social de tecnologias. Então, vocês vão perceber que a trilha tecnologia das coisas, né, que eu vou apresentar depois, eu não participei da elaboração, mas vou apresentar na divisão que a gente fez, ela trabalha com essa abordagem CTS, só que diz CTSA, tá? Então, a gente depende muito dos autores que está usando, às vezes se usa a sigla CTSA, incluindo aqui também o ambiente. E, por fim, a participação social, também como um parâmetro CTS, que vai considerar problemas gerados pela ciência e tecnologia, a educação ambiental e a intervenção social, né? Então, é bem bacana, tem até relação, se a gente começa a olhar, com os próprios eixos estruturantes, né? Investigação científica, processos criativos, intervenção, né? Que era outro sociocultural, entra aqui com essa participação social também. Bom, a partir dessa fala mais geral, que por ser, né, com certeza vocês devem ter outros autores que vocês conhecem e podem usar, né, sobre abordagem CTS, eu trouxe 2 sugestões de leitura. Então, esse bloco 2, ele vai ser um pouquinho menor, e a gente vai sugerir
quatro textos para vocês lerem, que depois vocês vão fazer a escolha. Dentro desses quatro vão escolher um, tá? Isso não vale nota, é um exercício que faz parte da formação, né? E foram esses textos escolhidos com bastante cuidado. Um deles é um exercício de uso racional da energia, o caso do transporte coletivo. Então, ele foi publicado esse artigo no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 2006. É bastante interessante. Os autores são Rubens Dias, José Balestieri e Cristiano Rodrigues de Matos, e eles trazem, né, normalmente, quando se trabalha com energia, o foco é eletricidade, usinas geradoras de energia, processo de distribuição, né, de energia elétrica e por aí vai. Normalmente o foco é esse. E eles trazem aqui o foco no transporte, né, e eles fazem uma relação, uma comparação entre duas formas de transporte de passageiros, o transporte particular e coletivo. E o enfoque aqui é CTS, trabalho com enfoque CTS, e eles trazem, inclusive, a questão interdisciplinar desse tema que a gente sabe, né, desse conceito energia, que é um conceito da nossa área. Então, eu vou fazer a propaganda dos textos para depois vocês pensarem e, é esse que eu quero ler, né? Nesse sentido um pouco que eu estou comentando aqui. O outro é a sequência didática, é uma abordagem CTSA. Olha, esses autores já usam a sigla CTSA. A evolução tecnológica dos televisores. Esse é um trabalho que foi publicado num evento, Simpósio Nacional de Ensino de Física, bastante interessante, onde, inclusive, os autores, eles comentam sobre o PCN, PCN+, e LDB, lembrando que os PCNs, que são os parâmetros curriculares, eles não foram revogados, eles continuam válidos, né? E essa ideia de integração na área já vinha também nos próprios parâmetros curriculares nacionais, e a própria contextualização do conhecimento, que esse enfoque, ele traz, quando ele relaciona ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ele faz relações da ciência que se estuda com outras questões, o que é bastante interessante, né? Então, um trabalho curto, tem de 7 a 8 páginas, o outro já é um pouco maior, que é um artigo publicado em revista. Mais uma sugestão que eu gostaria de trabalhar aqui, com relação a projetos, né? Eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tenho, que eu conheço, que talvez possa contribuir, e que é citado são citadas em algumas das trilhas, acho que numa trilha integrada e uma depois também da área, que é o desenvolvimento de ilhas interdisciplinares de racionalidade. Então, para desenvolvimento de projetos, existem outros autores que vocês podem usar também, mas aqui eu trago essa experiência, né, porque eu conheço. Então, a ilha interdisciplinar de racionalidade, o próprio nome já diz, você escolhe, por exemplo, um contexto, uma tecnologia, um problema, e constrói para isso uma representação, né, por isso que se chama uma representação possível, não é a representação, é uma, permitindo, inclusive, o desenvolvimento da ilha, envolve também a etapa de comunicar e de agir sobre o assunto. Então, sempre vai se referir a um projeto particular, a um contexto particular. Ele pode ser, a ilha pode ser elaborada por turma, com previsão de um produto a ser distribuído em um público-alvo. Já explico melhor, mas a ideia da ilha é sempre, eu trabalhei com os alunos trabalho, você elabora um projeto com os alunos. Essa metodologia é diferente, por exemplo, de os professores se reunirem no planejamento integrado e elaborarem um projeto. A ideia aqui é que o professor ou os professores, de forma conjunta, elaborem um projeto com a turma. Então, a turma participa da elaboração do projeto, tá? E o interessante é que a gente acaba usando, né, dependendo das decisões que se toma, de quem elabora, usando
conhecimentos que são das disciplinas e também conhecimentos da vida cotidiana e que se considera necessários para entender aquela problemática. Então, aqui esses detalhes que eu elenquei, eles vêm de um artigo, né, Nering 2000, Colaboradores, 2002, está no final nas referências. Se o Lauro quiser, depois, Lauro, eu posso disponibilizar os slides, né, junto aos vídeos, para que as pessoas possam ver as referências e acessar. E aí, com uma conclusão minha, eu percebo que as ilhas interdisciplinares de racionalidade, elas podem contribuir no desenvolvimento das habilidades associadas àqueles eixos, que são a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E aí são sugeridas algumas etapas para a ilha de racionalidade, que são o clichê da situação, panorama espontâneo, consulta especialistas, indo à prática, abertura aprofundada de algumas caixas pretas, elaboração de um esquema do objeto, abrir algumas caixas pretas, sem ajuda de especialistas e síntese. Não que se siga literalmente todas as etapas, eu já desenvolvi. Essa proposta é sugerida por Fourier, que vem da didática francesa. Então, eu vou depois colocar um exemplo de um produto que eu fiz, inclusive, numa escola em Laguna. Eu desenvolvi uma ilha, a primeira vez que eu fiz, no ano 2000, sobre descarte de pilhas e baterias. Então, apresentei para os estudantes um desenho, um recorte do Futurama, falava lá o mal do século XX, um episódio, um filmezinho, e a partir disso eu coloquei, né, que na época havia sido publicado uma resolução do CONAMA alertando sobre o descarte correto das baterias de celular. Então, a partir disso, a sugestão foi fazer uma campanha com relação a isso, de conscientização das pessoas, com relação ao descarte de pilhas adequado de pilhas e baterias. Então, foi essa a situação. Então, a partir da apresentação da situação problema, os estudantes na turma, eles falam quais são o clichê, né? Todas as ideias, tudo que eles imaginam, que eles podem falar e estudar relacionado, né, a esse assunto, que no caso foi pilhas e baterias, levantam hipóteses, questões, tudo, né? Então, normalmente, eu trabalho no quadro, vou escrevendo todas as ideias que vêm, e depois desse clichê, né, que é o toró de ideias, digamos assim, se define, então, de todas aquelas questões levantadas, o que de fato vai ser estudado. Então, tudo que não se conhece, aqui é chamado por Fourier de caixa preta. É algo que eu não conheço, e se eu resolver que é importante estudar aquilo para o projeto, então a gente vai estudar esse assunto e vai abrir essa caixa preta e vai desvelar, né? Então, a gente define quem são os atores envolvidos, que são todos os alunos, algumas pessoas que podem ser convidadas para falar, alguma lista de jogos de interesse, tensões que podem aparecer, e a lista de todas as possíveis caixas pretas que vão ser, né, estudadas. E na prática, como que eu faço, né, isso? Na primeira aula, já colocaria a situação, faria o panorama espontâneo e todo um cronograma para chegar à síntese da ilha. A síntese é o resultado final, que vai ser um produto, e esse produto vai ser entregue, disponibilizado a um público escolhido. Então, no momento de elaborar o projeto, já se define, olha, nós vamos elaborar um podcast, e esse podcast vai ser destinado para crianças de 6º ano, por exemplo, né? Então, quem elabora o projeto, define para quem que esse produto se destina. E isso é muito importante, porque quando a gente vai elaborar esse produto, a linguagem, ela tem que ser adequada a esse público que vai escutar, né? E os alunos é que elaboram, né, ao participar da elaboração da ilha. E as outras etapas, então, envolve a consulta especialista, por exemplo, né, você pode, se é sobre poluição sonora, pode consultar uma fonoaudióloga, né, alguma coisa assim, ou alguém que faça tratamento acústico para resolver o problema da poluição. E na prática, quando se aprofundam questões, né, e por aí vai. O esquema é
um esquema, um resumo geral. Também tem uma etapa onde algumas caixas pretas podem ser abertas sem ajuda de especialista. Especialista pode ser livro, pode ser pesquisa na internet, pode ser conversa com uma pessoa, né? Vocês encontram vários trabalhos publicados, por exemplo, se você vai fazer uma ilha sobre como fazer o melhor churrasco, uma pessoa indicada, né, para falar é quem sabe assar churrasco. Isso não está escrito em livros específicos, mas é um saber interessante e que pode participar, né? E que, se o grupo assim desejar e achar importante, pode trazer. Aqui eu trago alguns exemplos de produtos de ilhas que eu fiz. Esse primeiro aqui é sobre o descarte de pilhas e baterias, que eu comentei com vocês. Foi feito ano 2000, Escola Almirante Lamego, né? Onde eu trabalhava. Então, foram 4 turmas diferentes, 4 produtos diferentes. Esse grupo elaborou um texto, buscou patrocínio, inclusive, para poder distribuir esse folheto. Eu lembro que uma turma quis simplesmente colocar nas contas de luz da cidade, a outra turma quis elaborar um material para colocar nos ônibus transurbanos, preocupados com as pessoas do interior, que as pessoas do interior também precisavam saber sobre esse descarte adequado de pilhas e baterias. Então, é bacana porque os alunos são convidados, né, a participar, a pensar, e vão fazer toda a pesquisa e depois elaborar esse produto, que pode ser um vídeo, por exemplo, um podcast. 2020, eu fiz com os alunos da licenciatura postagens no Instagram, vários cartazes pequenos, era sobre educação alimentar, e daí várias postagens, né, páginas para o Instagram. E esse outro aqui do meio foi um banner que eu construí com os alunos da licenciatura, o tema era câncer de pele, então a decisão foi elaborar um banner que foi construído e colocado na instituição, né? E também alguns licenciandos já eram professores, levaram para escolas. Então, para mostrar para vocês que o material produzido vai depender do interesse do grupo que elabora. E esse último aqui também eu fiz com os estudantes da licenciatura, numa disciplina que eu trabalho, já preocupada com esse trabalho interdisciplinar, né, que precisa acontecer, que é relacionado ao esgoto urbano. Então, aqui foi elaborado, esse aqui é um banner grande, pendurado na parede, esse aqui é uma folha A4 que foi distribuída em função da problemática do esgoto mesmo, que em Rio do Sul agora está sendo montada toda a rede de coleta para fazer o tratamento e uma estação de tratamento, e as pessoas vão ter que fazer modificações nas suas casas, né? Porque foi construída toda uma rede nova que desconsidera a rede anterior. Então, o objetivo aqui era trazer esses dados. Houve uma consulta à própria Casan, que respondeu algumas questões para elaborar o material. Particularmente, eu percebo que existem momentos em que vai ter o trabalho bem disciplinar do professor, nas trilhas de aprofundamento, na formação geral básica, e outros momentos que vão ser de integração. Então, por exemplo, um projeto, né, elaborado, ele pode ser feito para ser desenvolvido ao longo do semestre inteiro, né? E outras metodologias diversas, como a gente falou, no decorrer do semestre, né? Por cada componente curricular. Aqui também eu trago 2, para quem se interessou por ilhas de racionalidade, 2 sugestões de leitura. Da semiótica, as ilhas de racionalidade, uma possibilidade interdisciplinar entre a matemática, a química e a física. Tem vários autores aqui, foi elaborado por pessoas do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, e relata um trabalho interdisciplinar em uma ilha feita com estudantes do ensino médio, tá? Do ensino médio técnico. E foi publicado no IMPEC, aquele evento que eu comentei antes, que é Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências 2019. O de 2021, eu não consegui acessar os trabalhos, não estão disponíveis ainda. E esse outro
A ilha interdisciplinar de racionalidade e potencial do complexo do ver-o-peso como contexto para aprendizagem de ciências naturais relata a síntese de estudantes que cursam ciências naturais na Universidade Federal do Pará e que fizeram uma visita a esse complexo ver-o-peso e elaboraram, então, né, a proposta de trabalhar com ilhas de racionalidade, e elaboraram sínteses a partir dessa visita. Tá? Então, ficam aí as sugestões de 4 trabalhos, um artigo e 3 trabalhos, para que vocês escolham, né? Voltado a esse enfoque CTS e também as ilhas de racionalidade. E a atividade que a gente propõe é vocês escolherem um desses textos e refletir sobre essas questões. Qual a questão foco ou objeto de estudo do trabalho ou artigo? Quais os principais conceitos ou o campo de estudos abordado no trabalho, no artigo? Qual a metodologia utilizada para responder à questão foco? Qual a resposta, quais as respostas às questões foco do trabalho? Eu diria que aqui, qual é o conhecimento produzido, né? Qual a importância do conhecimento produzido? Essas perguntas aqui, essas 5, elas são embasadas no diagrama V de Bowen, que eu já vou comentar rapidamente, né? Não são questões que saíram da minha cabeça, por isso que eu quero comentar a referência. E essa última aqui, anote sugestões para as trilhas de aprofundamento de ciências da natureza e suas tecnologias a partir do estudo. Então, é um estudo independente que vocês vão fazer, né? Vão escolher um desses textos, de repente, outros que vocês tenham vontade de ler, não tiveram tempo, né? Às vezes a gente tem coisas que gostaria de ler e se não dá nessa vida, faz na próxima, porque é uma loucura, né? A falta de tempo que a gente tem para tudo que gostaria de fazer. Mas fica aí a dica. E essas 5 primeiras, então, elas vêm desse diagrama V de Bowen, que é um diagrama proposto por Bowen para 1981, para análise de processos de conhecimento, análise de artigos. Eu, quando tive acesso a esse estudo, eu conheci, mudou a minha forma de ler e de entender uma produção, um artigo ou um trabalho de um evento, né? Então, a gente consegue resumir em uma página, né, toda a leitura, certo? Então, aqui no meio se coloca a questão foco, nem sempre está claro no trabalho, no artigo, mas a gente busca identificar qual é a questão foco que esse trabalho busca responder. Esse V mostra, então, que eu tenho, de um lado, no lado esquerdo, aqui para mim, o domínio epistemológico, conceitual, que é a parte do pensar, do lado direito, o domínio metodológico, que é o lado do fazer. E a gente tenta trazer todas essas questões aqui para esse diagrama, e ele mostra que a produção do conhecimento é um resultado da interação desses 2 domínios, do pensar e do fazer, né? Então, aqui no lado esquerdo se coloca os conceitos chaves, estruturas conceituais, princípios, teoria que embasa a pesquisa, visão de mundo. Então, aqui vai ficando cada vez mais amplo, né, e a gente consegue ver quais são os conceitos envolvidos. Quando são artigos da área de ensino de física, ensino de química, ensino de biologia, nós vamos ter aqui nos conceitos que são da área de ensino e conceitos que são específicos, como, por exemplo, naquele trabalho ali de televisão, eu vou ter sobre a televisão, a gente vai ter a ilha de racionalidade, não, a CTSA, e, ao mesmo tempo, vai ter conceitos de eletricidade envolvidos. E no lado direito se coloca a metodologia utilizada, dados coletados, a resposta à questão foco e a asserção de valor, ou seja, para que serve o conhecimento produzido? E essa é uma pergunta que a gente se faz também quando a gente escreve, né? Tem que ter um valor no que a gente escreve. Eu deixo aqui, pessoal, o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida na atividade, queiram tirar, né, alguma dúvida com relação ao curso de um modo geral, e aqui também estão todas as referências, e eu convido vocês, então, para que acompanhem o próximo bloco,
onde nós vamos focar nas 4 trilhas de aprofundamento da área de ciências da natureza. Muito obrigada e até mais.